da ajuda, do socorro, da bênção que vem dos céus, que vem do Senhor. Deus, fale aos nossos corações. Precisamos compreender a tua vontade, precisamos compreender a tua palavra, meu Deus, mas que haja em nós a mudança que é necessária, a transformação que é necessária, para que possamos ter uma vida agradável aos teus olhos, porque importa, meu Deus, para nós ter uma vida que o Senhor aprove, Deus. A tua palavra diz que o homem ele é aprovado quando por ti ele é aprovado. Então é a aprovação do Senhor que nós estamos em busca, Pai. Ajuda-nos e nos abençoe em nome de Jesus, Pai. Diga comigo, Senhor Deus, eu preciso, eu quero a tua palavra para transformar o meu viver, em o nome de Jesus. Diga assim seja. Aplaude Jesus porque ele é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Me dá mais ganho. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim e o amém. Dele vem o sim e o amém. Somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo dele vem o sim e o amém. Dele vem o sim e o amém. Somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. E a porta abrir, mas se deixar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se eu curado for, se tudo der certo, mas se não der, continua. Não adoro pelo que Ele faz. Não adoro, eu adoro pelo, mas Ele sempre mais alto um pouquinho, eu quero ver você. Não adoro pelo que Ele faz. Não adoro, eu adoro. Acho que houver, será Deus. Diga comigo, Senhor Deus, muito obrigado. Em nome de Jesus. Pode sentar um pouquinho, por favor. Irmão, pelo amor de Deus, sai desse negócio ali. Amém? Eu falo para ele, você sai ali, está parecendo a banda do Chaves. Já viu? Alguém já assistiu Chaves aqui já? Eu assisti um episódio que era a banda do Chaves, cada um tocava uma coisa, não tem jeito, um canta uma coisa, outro canta outra coisa. Aí eles foram conversar com ele, que você está tocando o quê? Aí ele falou o nome de uma música. Você está tocando o quê? Falou o nome de outra música. Você está tocando o quê? Foi outra música. Aqui está aparecendo a banda do Chaves. Tem que ensaiar aí para fazer um negócio bonito para Jesus. Tudo que você for fazer para Deus, procure fazer com excelência. Eu vim de uma época que as pessoas falavam assim: não, de qualquer maneira que fizer tá bom, é para Deus. Não, é justamente o oposto. É para Deus, então tem que ser com excelência. Você pega o melhor
tocador, você pega o melhor cantor, você pega o melhor artista para desenhar, o melhor orador, para Deus o melhor, sempre com excelência. Põe isso dentro de você, tá bom? Abaixa um pouquinho para alto o teclado. Amém? Põe dentro de você, sempre com excelência. Eu tenho uma palavra para você e eu quero que você preste bastante atenção. É muito importante. Lembrando que dia 31, né? Dia 31, nós começamos aí os 4 dias, né? 4, na verdade, são 4 segundas-feiras do fortalecimento espiritual. Dia 31 é para fortalecer mesmo. Tem coisas que elas só serão removidas da nossa vida se nós usarmos de força. E eu digo para você que às vezes usar até de violência, né? Eu estou falando de violência não é física não, né? De violência contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade. Nós temos um adversário e se ele não sentir firmeza no nosso agir, no nosso falar, confiança, ele não sai. Ele não sai, ele tem que sentir que você confia em Deus. Eu já vi situações, eu lembro até que estava tendo um comentário esses dias de uma situação que aconteceu no Maranhão. Eu tinha um auxiliar, e aí manifestou o demônio, e o demônio catou ele pela gravata, chegou a arrebentar a gravata na mão do demônio, e ele levando uma surra do demônio e tal, e vai. Aí tinha um outro auxiliar meu, quando ele viu esse auxiliar, ele foi e parou. Alguém me fala assim, ele devia ter alguma coisa errada na vida dele, pastor, algum pecado. Eu não vou discutir isso, pode até ser, mas eu não acredito. Eu acredito que Satanás, aquele demônio que se manifestou, ele olhou, ele viu que ele teve medo, ele não teve confiança. Você compreende? Então Satanás se aproveitou. Tem pessoas que não tem nada de errado com ela, não tem nada de errado com ela, não tem pecado na vida dela, sabe? Ela anda certinho. Só que quando ela tem que enfrentar uma batalha, falta para ela confiança. Falta para ela confiança. A Bíblia fala sobre um jovem rapaz. Eu vou falar sobre ele. Esse rapaz, ele era, a Bíblia chama de lunático. E a Bíblia diz que uma hora ele era jogado na água, outra hora ele era jogado no fogo. Eu vou ler com você isso, tá bom? Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar bastante. Agora eu quero que você preste bastante atenção na palavra. Por quê, pastor? Porque tudo é por meio da palavra. Tudo é por meio da palavra. Eu tenho que ter conhecimento, tenho que ter entendimento de Deus, conhecimento de Deus, porque sem conhecimento eu não vou chegar onde eu preciso chegar. Mas eu preciso ter conhecimento de Deus. Eu não estou falando da ciência humana não, que é importante eu ter uma cultura da ciência humana, é muito importante. Mas as coisas de Deus, elas se discernem de maneira espiritual. Então eu tenho que ter consciência no campo espiritual, conhecimento de Deus. Eu tenho que ter consciência do sobrenatural, porque Deus, ele é sobrenatural. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Diga graças a Deus. Então lembrando, dia 31, nós começamos em fortalecimento, aí depois nós vamos pular o dia 7, né? Que a outra segunda-feira vai ser dia 7, aí nós vamos voltar no dia 14, aí depois dia 21 e depois dia 28, são 4 dias de grande fortalecimento, 4 segundas-feiras, e eu quero trazer um estudo, estou preparando, um estudo. Eu até estava comentando ali no escritório, que eu fazia muito desses estudos, estou esperando colocar lá, estou esperando vocês colocarem lá, as duas aí estão. Então, quer dizer, eu fazia muito estudo, e eu parei um pouco de fazer estudo, chega e dá aquela mensagem, né? Não é que eu não estudei a mensagem para dar, eu li o texto várias vezes para poder dar a mensagem para você, tenho entendimento, mas estou falando de estudo mesmo. Nós vamos fazer um estudo profundo sobre o Espírito Santo. São 4 segundas-feiras, porque nós temos que ter uma mudança na nossa vida, e sem o Espírito Santo essa mudança ela não ocorre, não adianta. Quando os discípulos eles conversaram com Jesus, ele falou, não saiam daqui, até que vocês sejam revestidos de poder. Quer dizer, sem esse poder, vocês não vão poder fazer a obra que tem que ser feita. Então fiquem aqui. Então, quer dizer, eu preciso de ser revestido desse poder. Eu preciso ter esse poder comigo para fazer uma obra na vida do meu filho, na vida do meu marido, na minha própria vida, na vida de uma pessoa que aparece diante de mim com uma necessidade. Se eu não estou revestido desse poder, como é que faz?
É preciso. Então nós vamos estudar de uma maneira profunda. Marcos capítulo 9, versículo 17, a Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele estava descendo do monte, ele estava com os discípulos, eu não acho que não é Marcos não, deixa eu dar uma olhada aqui, estou vendo que eu inspirando Nazareno, acho que é... Achou, pastor? É 9:17? É 9:14 na verdade, né? Ela foi no 17 e me trouxe uma confusãozinha. Eu falei, não é. Por isso que eu falei, acho que estava errado. Eu fui olhar. É Marcos 9:14, tá bom? Vamos lá, ó. E quando se aproximou dos discípulos, porque Jesus ele estava vindo de um momento magnífico, ele estava no monte, houve uma transfiguração e um envolvimento fantástico com Deus ali. Aí quando foi pela manhã, ele está descendo do monte. Quando ele chega no pé do monte, ele encontra essa situação aqui, ó, que é o 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor dele grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. Esse disputavam com eles, que estava acontecendo? Fosse uma discussão. Quando a Bíblia fala de disputa aqui, era discussão, né? Eles estavam discutindo aquela situação ali. E perguntaram, disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada. E correndo para ele, o saudaram. E perguntaram aos escribas, que discutir com eles? Jesus falou, o que está acontecendo aí? Vocês estão discutindo o que com os meus discípulos? Olha o versículo 17. E um da multidão, respondendo, disse-lhe, mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. 18. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eis que disse aos teus discípulos o que expulsasse, e não puder. Eles eram o quê? Discípulos. Se parar para analisar, estavam munidos de tudo que era necessário. Eles eram discípulos. O discípulo é aquele que permanece na palavra. Lembra? Se permaneceres em mim, verdadeiramente sereis meus discípulos. Quer dizer, a pessoa que permanece na palavra é discípulo, quem não permanece não é. E tem gente que não permanece. Há uma dificuldade no casamento, surgiu uma dificuldade. Marido, não sei o que acontece com ele, ou acho que ele tomou chá de ferradura e resolve maltratar a mulher. É patada para tudo quanto é lado. E ela, em vez de ficar na palavra, no local de trabalho, tem um cidadão todo cheio de amor para dar, todo gentil com ela, e ela se esquece, mulher de um só homem, ela se esquece, Deus abomina o adultério, ela se esquece, não cometerás adultério, ela olha para o momento dela ali, não olha para a palavra, e aí de repente adultera, quer dizer, ela não é discípula, não permaneceu na palavra. Não importa a circunstância, se eu quero ser discípulo de Jesus, eu tenho que entender que o discípulo é o que permanece na palavra. Não importa a circunstância que eu esteja enfrentando, se é no meu casamento, se é na minha vida financeira, se é na minha vida familiar, se é no local do trabalho, não importa a circunstância, eu tenho que entender que eu tenho que permanecer na palavra. Se eu quero ser discípulo, você compreende sim ou não? Inclusive, não vai ser agora que nós vamos falar sobre isso, tem algumas situações, algumas manifestações de Deus, eu poderia dizer dessa maneira, que só vão acontecer na vida de quem é discípulo. Quem não é discípulo não vai experimentar aquele tipo de manifestação. Você quer entender uma, só para você saber? Libertação. É João 8,33 que está lá, então, se permaneceres em mim, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos. Libertação é só para quem é discípulo. Quem não é discípulo não consegue libertação, porque a palavra chega para mim, eu vou aprendendo, eu vou tendo conhecimento da palavra, aí de repente começam a surgir ventos e ventos de várias situações,
ventos de dificuldade conjugal, como eu já falei, ventos de dificuldade financeira, como eu já falei, ventos de dificuldade familiar, como eu já falei, mas eu permaneço na orientação, no entendimento que Deus me deu, eu permaneço na palavra. Aí então eu me torno discípulo, o Senhor Deus abre meu entendimento e eu fico liberto. A libertação é para discípulo. E muitas outras coisas que nós vamos estudar sobre isso também, só vão ocorrer na vida daquele que é discípulo. Por isso que tem muita gente que você vê que nunca está liberta, está na igreja não sei quantos anos e não consegue ficar liberta. Mas por quê, pastor? Porque não é discípulo. Qualquer dificuldade, qualquer barreira que ela enfrenta, ela sai da palavra. Qualquer barreira, qualquer dificuldade que ela enfrenta, ela abandona a verdade. Não, eu tenho que permanecer na verdade, não importa a situação que se apresenta diante de mim. Você compreende? E eles eram discípulos. Então era para o demônio ter saído. Eles eram pessoas que permaneciam na palavra. Eles não saíam da palavra. Era para o demônio ter saído. Mas só que o demônio não saiu. E isso trouxe uma confusão muito grande. E o pai dele então aparece no meio da multidão ali e começa a explicar para Jesus que o filho dele tinha um demônio mudo, surdo e mudo, tem tradução que fala surdo e mudo, e esse demônio tentava contra a vida do filho dele a todo momento. A todo momento ele procurava um jeito para destruir aquele rapaz. 9:18. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que expulsassem e não puderam. Havia um motivo para que eles não pudessem expulsar, pastor? Havia, e nós vamos entender isso aí. Versículo 19. E ele respondendo lhes disse: ó geração, a Jesus já detectou o problema aqui. Alguém fala, Jesus teve que cavar uma conversa. Eu não discuto isso. A gente vê que houve uma conversa. Mas Jesus já tinha detectado o problema. Ele já detectou, ele viu que a situação era incredulidade. Talvez devido a essa situação, os discípulos não conseguiram crer. Mas só que o problema do pai era o mesmo. E incredulidade justamente ela surge pela falta de confiança. Eu acredito que aquele rapaz, naquela situação ali, levando aquela surra daquele demônio, não era pecado na vida dele, é que ele viu a situação e ele não teve confiança. E o demônio percebeu que ele estava sem confiança e fez uma bagunça. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Eu me lembro de um outro caso, isso foi no Vale do Paraíba. Eu tinha um rapaz até que ficou muito famoso aí, depois, hoje eu não sei por onde ele anda, e ele tocava para mim. E ao mesmo tempo também ele fazia outra parte, porque tem aquele que só toca, mas tem aquele que toca, varre, limpa, cuida da igreja, ou seja, um obreiro completo. Ele era um obreiro completo. E eu lembro que eu trouxe as pessoas na frente, era uma sexta-feira, devia ter umas 40, 50 pessoas na frente assim. E eu comecei a orar e manifestou um, manifestou outro, e manifestou outro. Deve ter manifestado umas 15, 20 pessoas. E manifestou uma loira. Rapaz, a loira acho que tinha uns 4 metros de altura. Grande, e era jovem ela, 16 anos. Mas grande a menina, rapaz. E esse demônio manifestou e catou esse rapaz, que era meu auxiliar, ergueu ele e jogou em cima do teclado. Ele caiu o teclado abaixo. E ele levantou e foi, o demônio catou, ele jogou na parede. Eu falei, sai daí, neguinho, sai daí. Eu falei, deixa comigo. Eu falei, demônio, você vai sair dela. Ele olhou para mim, não vou. Eu falei, já saiu. Eu virei as costas, ela caiu. Mas por quê? Que unção que o pastor, não. É que eu confio no que eu vou fazer. E o demônio viu a confiança na palavra. Eu confio na palavra, eu confio em Jesus. Ele disse que aquele que crê em meu nome expulsarão demônios. E a Bíblia diz mais, eis que eu vos dou poder, Lucas 10:19, eis que eu vos dou poder para pisar cobras, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada lhe causará dano nenhum. Está compreendendo? Então eu tenho que confiar. Eu me lembro que uma vez, isso foi em Catanduva, no interior de São Paulo, e manifestou um demônio bravo lá, brigando com as pessoas.
e esse demônio olhou, era uma avenida, ele olhou para a avenida, olhou para mim e saiu, mas saiu disparado. O salão era mais ou menos desse tamanho, um pouco maior, e saiu disparado. Eu falei: Jesus, coloca uma barreira lá, não deixa ele passar não. Irmão, parece coisa de cinema, só quem estava lá para ver, e tem gente que você fala, não acredita, por isso que eu não conto muita história, mas a mulher batia e voltava, batia e voltava, batia e voltava. Aí olhou para mim e veio na minha direção, sabe como diz no interior, mas num canudo, mas numa velocidade. Quando chegou perto de mim, brum, caiu. Mas por quê, pastor? Eis que eu vos dou poder para pisar sobre cobras, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eu tenho que confiar, eu tenho que acreditar. E Deus me deu essa palavra, eu me lembro como se fosse hoje. Eu nem obreiro era. Eu era membro da igreja, isso em São José do Rio Preto. O meu pastor era o Donizete, pastor Donizete, que hoje está no Rio de Janeiro, estava em Nova York, agora está no Rio de Janeiro, grande homem de Deus, um dos mais santos que eu conheço. E ele viu o meu interesse pela obra, ele falou: você vai fazer uma comunidade para mim. Eu falei: sim, senhor. E eu fui, eu e minha esposa e a criança pequenininha no colo, e eu chego na casa da mulher, tinha lá umas 35 pessoas, e eu dei a palavra, e eu fiz a oração. Se tinha 35, manifestou em 36, só para você ter ideia, inclusive na tua casa. Eu nunca vi tanto demônio na minha vida, né? Naquela época, que eu já vi mais, mas naquela época eu nunca tinha visto tanto, manifestar tanto demônio uma vez. E aí eu mandei embora, foi uma batalha, tinha uma mulher que o demônio não queria sair, foi uma briga, mas consegui, fui embora. Aí a minha esposa entrou com a criança, eu coloquei o carro na garagem, entrou com a criança, eu olhei para um lado, olhei para o outro, coloquei a mão na minha cabeça e falei: se entrou um demônio em mim, vai ter que sair agora também. Aí entrei, olha como Deus é generoso. Aí entrei, aí fui abrir a Bíblia para ler. Me cai em Lucas 10:19: eis que eu vos dou poder para pisar sobre cobras, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada lhe causará dano algum. Eu falei: meu Deus, quer dizer que não tem perigo de pegar em mim. Era esse o entendimento. Ele não tem perigo de pegar em mim. Eu falei: então está tranquilo. Quer dizer, conhecimento e confiar naquela palavra. Confiar na palavra. Qual palavra? A palavra que Deus te deu. A palavra que Deus te deu. Você tem que acreditar nela, você tem que confiar nela. Então, às vezes, numa situação complicada, tem pessoa que não tem confiança. Eu lembro de um outro caso, isso foi em São Luís do Maranhão, e foi com um pastor, inclusive. Foi com um pastor que isso aconteceu. Pastor, você tem uma certa liberdade, né? E tem pessoas que não, né? Eu, por exemplo, tem pessoas que eu não dou liberdade, porque ela não tem limite, ela não tem noção de limite, né? Ela ultrapassa. Você quer até ser amigo, você quer até, mas você vê que a pessoa, ela sem noção, né? Como a gente costuma falar, meio fora da casinha, né? Então não dá para você dar liberdade, porque a pessoa vai além do que ela pode. E tem aqueles que você pode dar liberdade, que sabe separar a coisa, né? E tinha um, que eu não vou falar o nome, vou chamar ele de João. E tinha um que eu tinha um carinho por ele, o João e tal, e eu sei que eu acabei a reunião com os pastores, eu era líder do estado, eu fiz reunião com todo o estado, acabou a reunião, e eu passei por ele, passei a mão na cabeça dele assim, falei: olha aí rapaz, tá bom? E fui embora. Eu lembro até que fui comer um peixe escabeche naquele dia. Nunca vi um peixe escabeche em lugar algum que eu já andei igual em São Luís do Maranhão, nunca vi. E eu vou falar uma coisa para você, é do lado de um mangue, né? Se nós que estamos acostumados aqui em São Paulo, se nós passássemos em frente, nós não entraríamos jamais, não entraríamos. Quando o rapaz falou: pastor, eu vou levar o senhor para comer um peixe, quando chegou aqui, eu falei: aqui? Ah, não vou entrar não, irmão. Falou: pastor, é feio, mas é bom. Eu falei: não vou entrar não, irmão. Eu falei: pelo amor de Deus, não dá. Ele falou: pastor, o senhor confia em mim? Eu confiava. Quando eu olhei o lugar, eu falei: do lado do mangue, um fedor de mangue, né? Eu falei: eu confiava. Eu falei: pastor, eu entrei. Você tem uma ideia, toda quarta-feira eu comia lá. Eu nunca vi, que coisa maravilhosa. E era um preço acessível, barato, mas maravilhoso. Eu nunca vi um peixe escabeche
igual daquele jeito. Tanto que o pessoal ficou sabendo que eu gostava, só que eu nunca vi ninguém fazer igual o cara lá fazia, não. A cozinheira que ele tinha que guardar ela num cofre, 7 chaves, porque a mulher era espetacular. Mas o que acontece? Voltando. E 3 dias depois ele me procura, chorando. Pastor, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu falei, o que foi? Pastor, no dia que o senhor colocou a mão na minha cabeça, pastor, eu não dormi mais, eu estou perturbado. Eu falei, calma, rapaz. Eu falei, vamos aqui para o meu escritório, você é um pastor, né? As pessoas não podem te ver aqui assim, que isso? Eu falei, vamos para lá. Levei ele para o escritório. Irmão, eu estou acostumado. Irmão, eu já vi demônio de tudo quanto é jeito. Se eu for contar para você, você não vai acreditar. Eu já vi coisas que, se eu falar, você fala, pastor, vai contar a história para outro, vai. Só que tudo que eu vi foi com um testemunho. Sempre teve alguém junto comigo que viu também. Foi uma coisa, eu vi coisa que você, olha, se eu falar você não crê. Então, quer dizer, eu estou acostumado. A gente está acostumado a expulsar demônio. Inclusive, eu consigo perceber até quando não é demônio, né? Tem aquele chamado carmônio, né? A pessoa está fazendo de conta, está manifestando. É um demônio para poder colocar na cabeça da pessoa, fazer um teatro, né, irmão? Mas a gente percebe, né? Eu lembro que daqui a pouco eu volto nesse assunto. Eu lembro que eu passava ali numa igreja que nós tínhamos, que eu era pastor, Palestina. E eu passava perto da mulher, manifestava. Aí eu passava perto, manifestava. Aí um dia eu orei, eu lembro como se fosse, ele manifestou 23 pessoas, e a mulher eu passei perto. E aquele dia eu fiz questão, mandei tudo ficar de joelho. Aí fui de um por um. Devagar, demorou. Aí quando chegou, imagina lá de joelho quanto tempo ali, porque se é um demônio, a pessoa não sente. Você está entendendo? Você imagina ela quanto tempo de joelho, quando chegou lá, eu falei, pode levantar que só está abençoada já. Nunca mais caiu com o demônio. Nunca mais caiu com o demônio, quer dizer, história, né, irmão? E fica brincando aí, nosso adversário, se der oportunidade, ele destrói. Mas voltando ao rapaz, quando eu entrei no escritório, o pastor Michael estava junto comigo. Ele é pastor hoje em Campinas aqui. E quando eu entrei no escritório, que eu ergui a minha mão, manifestou um demônio, quis me dar medo. Eu tive que primeiro lutar contra um sentimento de medo, eu tive que resistir, enfrentar aquele sentimento, me livrei daquele sentimento, aí eu fui lidar com o demônio. Você tem ideia? Quer dizer, se eu não tenho experiência, aquele sentimento me toma, aquele demônio dá uma surra ali dentro, alguém ia falar, ele estava em pecado. Mas não é, muitas vezes não é pecado. Não é pecado, é que diante da situação, a pessoa, em vez de olhar para a palavra de Deus e confiar na palavra de Deus, ela prefere aceitar um sentimento de medo, de falta de confiança. E aí o diabo se aproveita, o adversário se aproveita. Preste atenção nisso aqui, ó. Jesus falando, e ele respondendo lhe disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Ó. E até quando vos sofrereis ainda? Quer dizer, eu estou com vocês. Quer dizer, o meu poder está com vocês, e por causa da incredulidade de vocês, vocês continuam sofrendo. Quer dizer, ele está perguntando, até quando isso vai durar? Quando é que vocês vão começar a confiar na palavra que eu dou para vocês? Até quando isso vai durar? E tem pessoas que Deus já podia ter livrado, a obra já poderia ter sido feita, a resposta já poderia ter chego, mas ela não tem confiança para obter. Ela não tem confiança, e o adversário ele se aproveita e permanece, porque a Bíblia diz que tudo é possível aqui crer, sem mudar nada é possível aqui não crer. Então eu preciso de confiança, eu preciso de crer, acreditar na palavra para Deus poder fazer a obra. Aquele que vem a mim, primeiro tem que acreditar que eu existo. Aquele que vem a mim, primeiro tem que acreditar que eu existe, ou seja, eu tenho que ir a Ele com confiança, que Ele é Deus, e que Ele vai realizar aquilo que a palavra dEle diz, amém? E Ele respondendo lhe disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Aí eu estou até vendo Jesus dar um suspiro, né? Traz ele aqui, vai. Ou seja, deixa eu resolver, traz ele aqui. Versículo seguinte, e trouxeram-no, e quando ele o viu, quem viu? O rapaz, o demônio que estava com o rapaz.
E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoninhado por terra, revolvia-se espumando. Irmão, quando a palavra de Deus entra em cena, parece que a coisa piora. Mas se você manter a tua confiança em Deus, você vai ver que é só um processo para a vitória. Você está compreendendo isso ou não? É só um processo para a vitória. Trouxeram-lhe, e quando viu, logo o espírito o agitou. Quer dizer, a coisa parece que ficou pior. Com violência, e caindo endemoninhado por terra, revolvia-se espumando. Versículo 21, seguinte. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há em que lhe sucede isto? E ele disse: desde a... Jesus, quando viu aquela agitação toda, ficou todo apavorado, não foi? Não, irmão. Não, ele viu aquilo ali, olhou e falou: parou, né? Estou vendo a tranquilidade de Jesus. Falou: quanto tempo acontece isso com o rapaz? Deus sabia que havia um poder operando ali. Mesmo que você não esteja vendo, Deus, ele está se manifestando a seu favor. Ele está agindo. E a única coisa que você tem que fazer é manter a tranquilidade, a confiança na palavra. Por quê, pastor? Porque ele vai fazer. Ele está fazendo. Mesmo que você não esteja vendo. Não fica preocupado em ver para acreditar, não. Acredite, mesmo sem ver. Está acontecendo algo. Deus está operando a teu favor. Agora, o rapaz, ele se revolvia no chão. Demorou um tempo aquela agitação ali. Então, às vezes, a vida fica agitada por um tempo. Às vezes, as coisas se complicam por um tempo, mas Deus está operando a teu favor. A única coisa que você tem que fazer é manter a tua confiança. Você compreende, sim ou não? E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele lhe respondendo: desde a infância. Versículo seguinte. E muitas vezes, aí ele deu detalhes, e muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Irmão, nós não podemos colocar em questão o poder de Deus, se ele pode ou não pode nos ajudar. Ele pode. Quando um leproso chegou diante dele, o leproso falou: se tu quiseres, o Senhor pode me tornar limpo. Jesus deu um passo em direção ao rapaz, tocou nele e falou: eu quero, fique limpo. Deus quer te ajudar, Deus quer te socorrer, Deus quer te libertar, Deus quer te abençoar. A tua parte é acreditar, a tua parte é confiar, a tua parte é confiar. Está entendendo, sim ou não? Versículo seguinte. E Jesus lhe disse: se tu podes crer, quer dizer, em outras palavras, ele estava dizendo: não depende de mim, eu tenho todo o poder. Então a questão aqui não tem a ver se eu posso ou se eu não posso. A questão aqui é outra. A questão é: você pode acreditar? Porque se você puder acreditar, eu posso te ajudar. Por quê? Porque tudo é possível ao que crê. Tudo é questão de você confiar. De você confiar. Como que eu venci aquele sentimento de medo que quis tomar conta? Olhei para a palavra e nada me causará dano. Ele não pode. Por mais que ele queira, ele não pode. Então eu falei: você cala a tua boca, aí você vai ter que sair. Por mais que ele queira, ele não pode. Por mais que ele tenha vontade, ele não pode. Eu me agarrei na palavra, confiei na palavra. Isso também é para não pecar. Lembra que o salmista falou? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra. É você confiar na palavra que Deus deu para você. Ela está com você, a palavra tem que estar com você e você tem que estar com a palavra. Ou seja, a palavra em você e você na palavra. Vai acontecer. Vai acontecer. Deus, ele é todo poderoso. Amém? Jesus lhe disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Olha o versículo seguinte. E logo o pai do menino, olha só, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor. Aí ele é muito sincero. Irmão, seja sempre sincero com Jesus. Ele é muito sincero. Ajuda a minha incredulidade.
Você não está conseguindo crer? Pastor, não estou conseguindo vencer, eu não estou conseguindo crer que Deus pode mudar a minha situação. Chega diante dele, seja verdadeiro, fala: Deus, me ajuda na minha incredulidade, eu não tenho conseguido acreditar que o Senhor pode libertar a minha filha, que o Senhor pode livrar meu filho dessa situação, que o Senhor pode abrir a porta, mas eu não estou conseguindo acreditar. Aquele homem, ele já tinha tentado de tudo quanto é jeito, ele não conseguiu uma resposta para o filho dele. Ele ouviu falar de Jesus e foi até, encontrou os discípulos e falou: eu trouxe aqui, mas eles não conseguiram. Eu trouxe aqui para os teus discípulos, quer dizer, esses que eu já ouvi falar, que expulsa demônios, que cura enfermos, que ressuscita mortos, quer dizer, eu trouxe para ver, mas não conseguiram. Quer dizer, em outras palavras, mais uma porta que eu bato, eu não consigo. Aí Jesus mostrou que é necessário acreditar. É necessário acreditar. Mas operou a favor do rapaz, pastor? Versículo seguinte: e Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo. Irmão, você tem que repreender o demônio. Você tem que repreender. Atrás de uma doença, normalmente tem um demônio. Repreende. Lembra que Jesus falou, quando ele encontrou a sogra de Pedro? Ele falou a febre. Mas por que ele falou a febre? Febre é uma doença, pastor? Não. Febre não é uma doença. Febre é o teu corpo mostrando que algum órgão do teu corpo está sendo atacado. Tem alguma coisa errada no teu organismo. Então o corpo denuncia dessa maneira, alterando a temperatura. Ou seja, tem alguma coisa errada, né? Então, quer dizer, aquela mulher que estava com febre, tinha alguma coisa errada. Qual era o problema? Não sei. Talvez uma infecção no ouvido, não sei. Talvez um problema no estômago, talvez um outro problema, não sei. Talvez um problema de vesícula, não sei. Só sei que o Senhor Jesus foi e repreendeu a febre, falou com a febre: acorda. Foi e falou com a febre, quer dizer, por quê? Porque tinha um espírito, tinha um demônio dando vida àquele ser que atacava um órgão do corpo daquela mulher. A Bíblia não fala o que era, só fala que ela estava com febre. Então você tem que falar, você tem que falar, é chamar o mal pelo nome. Demônio, você que tem causado essa enxaqueca, vira e mexe, eu percebo que mudou o tempo, essa enxaqueca veio, você está por trás disso, eu estou te amarrando em nome de Jesus. Vai embora, enxaqueca, vai embora, causador da enxaqueca, essa dor no estômago. Basta eu comer algo que, demônio, eu estou te repreendendo. Vai embora com a tua intolerância. A Bíblia diz que eu posso comer de tudo. Eu estou te repreendendo em nome de Jesus. E vai, tem que falar. Agora o problema é outro. O problema é conjugal. Pastor, eu percebi que ultimamente meu marido me rejeita. Ele que sempre olhava nos meus olhos e dizia que me amava, que eu era a mulher da vida dele. Não sei, pastor, eu acho que ele tem outra. Às vezes ele não tem. Às vezes pode até ter. Às vezes não tem. E você achando que ele tem outra, você está abrindo uma porta para Satanás levar ele a ter outra. Não dê essa oportunidade ao diabo não. Comece a repreender. Demônio da incompatibilidade conjugal, estou te repreendendo em nome de Jesus. Demônio que tem feito meu marido me rejeitar. Demônio que tem tirado o desejo do meu marido em relação a mim. Eu estou quebrando o teu poder. Eu estou te repreendendo em nome de Jesus. Usa a autoridade, usa o poder de Deus. Pastor, eu não sei, meu negócio não vai. Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma visita numa loja e eu cheguei, entrava para fazer a visita, entrei. Quando eu entrei, entrou umas 3, 4 pessoas e comprou. Entrou umas 3, 4 pessoas e comprou. Aí a moça da loja falou: ai pastor, vou segurar o senhor aqui o dia inteiro, porque olha pastor, eu não vendo, eu não sei quando. Eu não vendia nada há 15 dias. Eu não vendo não sei o que, tal. Eu falei: mas vamos abençoar a loja aqui, irmão, vamos orar, e Deus vai abençoar. Eu comecei a orar, manifestou um demônio na dona da loja. Aí o demônio falou para mim: quando eu vi você, eu saí correndo, fui lá para cima, por isso que essas pessoas entraram. Quer dizer, o demônio ficava lá na porta. Aí eu quebrei a força dele e mandei embora. Então tem que chegar: demônio, você que não deixa minha loja em frente, eu vivo sempre no vermelho, eu estou te repreendendo em nome de Jesus. Agora, aquele negócio, se você rouba a Deus no dízimo na oferta, não adianta fazer oração não. Por quê, pastor? Porque a coisa vai piorar. O diabo vai olhar para você e falar: você quer mandar em mim, você faz a minha vontade, você rouba o teu Deus, eu vou acabar com você. Ele vai te levar à falência mesmo. Agora, se é obediente, eu sou, pastor, eu sou discípulo.
sou fiel de mim, sou fiel ofertante. Então pode levantar a tua voz. Pode levantar a tua voz, invocar o poder do nome de Jesus, na força do Espírito Santo, amarrar esse demônio, chamar ele pelo nome, falar: você solta a minha empresa, você solta o meu negócio, você sai dos meus fornecedores, você sai dos meus clientes, você que não deixa o fulano pagar, vai embora com a tua inadimplência, eu estou quebrando a tua força. Usa a autoridade que você tem. Aquele demônio ali, ele vai ter que sair. Pastor, e se eu orar e não sair? Fica vendo, preste atenção. E Jesus, vendo a multidão concorrendo, repreendeu o espírito, dizendo: espírito imundo. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito imundo surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres nele mais. Versículo seguinte: e ele, clamando, agitando-se com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Quer dizer, parece que a situação piorou ainda, porque agora o menino está morto, ele morreu. Irmão, não dê atenção aos outros, não. Não dê atenção. Não dê. Eu conversava com um pastor hoje, e eu falava: olha, rapaz, teve algumas pessoas que eu vi que saíram da igreja, não vi mais na igreja. Aí eu peguei e falei para ele, eu falei: mas a Bíblia diz que aqueles que saíram não eram dos nossos. E eu falei outra coisa para ele, eu falei: uma laranja podre numa caixa de laranja apodrece a caixa toda. Eu falei: tem pessoa que ela tem um demônio com ela de murmurar, de reclamar, é bom ficar longe. Eu falei para ele. Aí eu vi que ele parou assim, eu falei: e é bíblico? O Senhor Jesus falou com os discípulos: cuidado com o fermento fariseu. Por quê? Se ele mandou tomar cuidado, porque era perigoso se contaminar. Eu fico vendo às vezes uma pessoa que é de Deus, ela fica com muito contato com aquele murmurador. Irmão, me diga com quem tu andas, já diziam os antigos, e eu direi quem tu és. Cuidado, cuidado. O Senhor Jesus, ele diz: ande como sábio e serás sábio, ande como murmurador, serás murmurador, ande como pecador, irmão, você vai se contaminar. Tem aquela pessoa que não é bom você ter contato com ela, é melhor você ficar longe dela, você vai se contaminar. O Senhor Jesus, ele falou para Pedro isso. Quando Pedro veio falar com ele: não, Senhor, sei que, ele falou: aparta-te de mim, Satanás, para mim você é pedra de tropeço. Aí ele fala: você não vê as coisas como Deus vê, você vê as coisas como o homem vê, fica longe de mim. Em outras palavras, Jesus estava falando: fica longe, porque se eu for dar atenção para você, eu vou cair. Para mim você é pedra de tropeço. Tem pessoas que, se você se envolver com ela, você vai cair. O diabo usa ela para roubar, para abalar a fé, para abalar a confiança em Deus. Tem que tomar cuidado. Está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Leva a tua vida a sério, não fica sendo conduzido por ninguém, não. Eu não quero que você seja nem conduzido por mim, eu sou homem. Seja conduzido pela palavra, seja conduzido pela verdade, seja conduzido pelo Espírito Santo. Você está compreendendo? Por isso que eu só dou a palavra para você. A minha opinião particular pouco importa, é a palavra que importa. É coisa séria. Você vê que parece que complicou, mas não complicou. Não complicou. O garoto ficou livre. Aí acontece que mais tarde, presta atenção, mais tarde, os discípulos foram conversar com Jesus. E eles perguntaram para Jesus: o que foi que aconteceu? O que aconteceu? Em outras palavras, nós não estamos em pecado, Jesus. Tem nada errado conosco, nós somos discípulos, né? Por quê? Em outras palavras, por que fracassamos nesse caso? Por que não podemos expulsar? Olha só, isso está lá no 28 já. E quando entrou em casa, os seus discípulos perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? Por quê? Aí Jesus vem e explica, versículo seguinte: e disse-lhe, aí ó, pastor, eu tenho orado, não tenho conseguido, pastor, olha aí ó. E disse-lhes: esta casta, o que é casta? Casta é tipo, raça, qualidade. Então há certos tipos de demônio, eu já expliquei isso para você. Tem demônio que você fala para ele assim: sai! E tem demônio que você fala: sai, ele não sai. Por quê, pastor? Porque o mundo espiritual, o mundo das trevas, vamos dizer dessa maneira, o mundo da morte, ele é por hierarquia. Há espíritos imundos, demônios, vamos dizer dessa maneira, anjos decaídos, porque eram anjos, que têm
mais força que o outro. Então tem demônio que qualquer, vamos dizer assim, traquezinho que você solta ali, ele bum. E tem demônio que você pode soltar uma bomba nuclear ali, que ele vai falar, não vou sair. Vai querer resistir. Mesmo sabendo que ele vai ter que sair, mas ele vai querer resistir. E outra coisa, e às vezes a pessoa está sem a força que ela precisa. Eu costumo dizer que nós comemos arroz, feijão, né? A carne, a salada, né? Mas não tem a vitamina? Não tem a vitaminazinha? O jejum é aquela vitamina. Você ouve a palavra, você ora, você lê, você está compreendendo? Você busca, mas às vezes, dependendo da circunstância, necessita daquela vitaminazinha. Necessita daquela vitaminazinha. Olha só. E disse: esta casta não pode sair com coisa alguma, não tem outro jeito, a não ser com oração e jejum. Oração, oração e jejum. Pastor Jaime de Amorim Campos, nós estávamos conversando outro dia, e ele me contou um testemunho bonito. Ele falou para mim assim: Júnior, eu fui fazer uma visita com uma mulher, aí chegamos lá na casa dela, tal, fui orar, e que o demônio saiu. E sai, não sai. Aí me lembrei, há certas castas de demônios só sai através da oração e do jejum. Dei um passo para trás e falei: Senhor Deus, eu vou entrar em jejum agora em favor dessa mulher agora aqui, vou quebrar a força do demônio, em nome de Jesus, porque a tua palavra diz assim, demônio sai do Por quê? Ô pastor, mas jejum tem que ser 10, 12, 15, 24 horas? Irmão, pode ser. Eu já fiz jejum de uma semana e teve uma eficiência enorme, mas eu fiz jejum de 3 dias que teve eficiência maior. Já fiz jejum de 3, 4 horas que teve uma eficiência fantástica. É tudo questão com que sentimento que você faz, com que confiança você faz, com que objetivo você faz, porque o Senhor Deus, ele julga muito o porquê que eu estou fazendo as coisas. Ele analisa muito. Por que é que o Jorge agora, ele resolveu fazer jejum de 25 dias? Qual é? O que ele está querendo? O nosso companheiro vem examinar. A intenção é pura, é honesta, é correta, plausível aos olhos de Deus. Deus vai abençoar. Se não for, Deus não vai não. Então é meio relativo essa questão de tempo. É meio relativo. Por isso que você tem que deixar Deus te dirigir, chegar na oração ali. Deus, pastor, eu tenho sentido um propósito, um desejo de fazer um jejum. Então ora ali naquela oração, Deus, quanto tempo? Eu me lembro que uma resposta maravilhosa que Deus trouxe para a minha vida. Eu me lembro que quando eu cheguei em Guarulhos, eu não posso aqui, senão o tempo vai embora. Eu me lembro que quando eu cheguei em Guarulhos, eu fiquei encantado, né? Era a maior igreja do estado de São Paulo, né? Fora a sede de São Paulo, né? Aí chego lá, falei, meu Deus, né? Aquela multidão, eu falei, Deus, me deixa aqui, Senhor, pelo menos uns 5 anos, se o Senhor não tiver plano para a minha vida. Eu falei para Deus, foi essa oração que eu fiz. Rapaz, eu vou te falar com você, faltava um dia para completar 5 anos. Deus não falou comigo de manhã, o Espírito Santo não falou comigo à noite. Quando eu entrei no altar, Deus falou para mim, a última reunião que você faz aqui, eu falei, Deus, eu tinha feito um propósito de começar um jejum de 3 dias, para Deus trazer uma resposta. Eu lembro até que eu falei com o povo, eu falei, pessoal, eu não estou com problema conjugal, não estou com problema financeiro, não estou com problema de saúde, não estou com problema familiar, eu vou fazer por uma resposta. É igual eu estou te convocando agora. São 4 segundos, estou te convocando para Deus trazer uma resposta para a tua vida. Eu estava nesse altar aqui quando Deus falou isso comigo. Então você não seja preguiçoso, você se prepare dia 31, dia 14, dia 21, dia 27. São 4 segundas-feiras. Coisa séria, Deus quer abençoar você. Depois você não reclama se a resposta não vem. E eu lembro que 3 dias. Aí eu comecei o jejum naquele domingo à noite. Fiz na segunda-feira o dia todo. Fiz na terça-feira. Na terça-feira, Deus veio falar comigo, que era para me entregar o jejum, e a resposta já tinha vindo. Aí eu lembro que eu entreguei o jejum, comi alguma coisa, catei meu kimono e estava saindo para ir para a academia.
Você sabe que eu falei para você que eu gosto de uma arte marcial chamada jiu-jitsu, né? Aí eu catei meu kimono, tô saindo para academia. No que eu catei o kimono, eu usava muito Nextel, o rádio tocou. Aí eu peguei o rádio, porque eu já tinha emagrecido já uns 2 quilos daquele jejum, falei, vou para academia agora e emagreço mais 1, né? Essa é a ideia. Aí o rádio tocou, era uma secretária que nós tínhamos na igreja, não está mais na igreja, então não vou nem falar o nome. E ela falou assim, pastor, eu falei, pois não. O pastor Jaime pediu para o senhor vir aqui, que eu falar com o senhor, eu falei, estou indo. Aí eu falei, estou indo embora. Falei, pô, rapaz, que o pastor estava comigo. Eu falei, vamos comigo, você já enche o tanque de lá mesmo, a gente vai embora. Só que não dava para ir de carro, teve que pegar um avião. Eu fui para São Luís do Maranhão naquele dia. Quer dizer, Deus mudou a minha vida, era a resposta que eu estava pedindo. Então, depende, é relativo esse negócio de tempo. Eu tinha marcado 3 dias em 2. Deus mandou parar. Então é muito relativo. Agora, quando você marca. Se Deus não falar contigo, leva até o fim. Porque senão depois pode ter uma argumentação na tua mente, no teu coração, do diabo. Eu não fiz, será que Deus vai me dar? Aí entra a dúvida e você perde Deus. Você compreende o que eu estou falando? Senhor, de graças a Deus. E disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser oração e jejum. Naquele dia Deus me trouxe uma resposta. Eu fui para São Luís do Maranhão, foi um dos lugares que eu fui mais feliz na minha vida. Fiquei 4 anos maravilhosos naquela ilha em São Luís do Maranhão. É um povo maravilhoso, que Deus abençoe o povo do Maranhão. Vocês também são maravilhosos, viu? Eu falei com o pastor Jaime na semana passada que eu sinto orgulho de ser pastor do povo de Piracicaba. Eu vi nessa pandemia aí a tua fidelidade. Alguns ainda vão amadurecer, vão acordar, vão despertar, mas a grande maioria aqui é fiel, e isso me trouxe um orgulho no coração muito grande, tá bom? E Deus abençoe vocês. Agora guarda com você, tá sem a força, vai lá jejuar, vai quebrar a tua carne, vai fortalecer o teu espírito, para você ter a força para mandar embora. Eles eram discípulos, estavam na verdade, fazendo o que era justo aos olhos de Deus, mas estava sem a força para mandar aquele demônio embora, que só sairia dessa maneira, não sai de outro jeito, E disse Jesus, esta casta não pode sair com coisa alguma. Não, vou fazer uma oferta na igreja. Pode dar tua casa, o teu carro, o demônio vai continuar lá. Só sai através da oração. E nesse caso, né, porque deixa eu ouvir falar que a ordem dos fatores não altera a soma. Nesse caso, a ordem dos fatores altera a soma. É oração e jejum. Quanto mais você puder orar no período que você está jejuando, maior vai ser a eficiência daquele jejum. Você entendeu? Que Deus fale mais no seu coração. Deixa eu fazer uma oração para quem está em casa e eu vou orar com você. Deus, que a bênção do Senhor chegue para essa pessoa que está no lar dela. Abençoe o marido, abençoe o filho, a filha, abençoe o casamento, traga a mudança, traga a transformação para cada vida, porque eu repreendo todo o mal e o abençoo em nome de Jesus. Você que está em casa, forte abraço, Deus te abençoe.